Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Essa aula que eu vou passar agora, ela tem como propósito fazer uma conclusão ou um fechamento sobre o primeiro assunto nosso, né? A questão da Bíblia, né? Bibliologia. E eu vou mostrar alguns slides, algumas imagens com textos para fazer esse fechamento. O primeiro slide que nós estamos mostrando é de Isaías 55:11, que diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, há um propósito de existência da Bíblia, a palavra de Deus. Ela tem uma autoridade, ela tem uma objetividade, ela tem uma função. E o profeta disse que ela não volta vazia, mas que ela produz, ou ela vai produzir aquilo que é propósito de Deus através da sua palavra. Então, tudo que nós estamos vendo a respeito da Bíblia está relacionado a essa revelação de Deus e um propósito de Deus para falar ao homem e produzir no homem mudanças, transformação e salvação. Um pequeno resumo, né? A bibliologia é a revelação de Deus à humanidade, a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade, o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo, e o assunto central é o Senhor Jesus Cristo, a salvação que ele veio trazer a nós através do seu sacrifício, né? Então, esse é o ponto central da Bíblia. Toda a Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, ela vai ser interpretada à luz da pessoa de Cristo e do plano de salvação de Deus e a sua revelação. Tá? Falamos sobre a unidade da Bíblia, né? Essa unidade da Bíblia, ela só pode ser explicada como um milagre. São 66 livros, 40 escritores e um período de 16 séculos, ou 1.600 anos, entre o primeiro livro e o último livro. Então, essa coletânea de livros, né, com tantos autores e um período tão vasto, pessoas de diferentes atividades, patriarcas, profetas, ministros, reis, homens que moraram em lugares diferentes, em um contexto cultural diferente, que não se conheceram, não tiveram contato um com o outro, né? No entanto, eles produziram um livro, né, uma sequência de textos harmônicos e que se encaixam como um quebra-cabeça. Então, essa harmonia da Bíblia, né, seja de Gênesis até Apocalipse, o período histórico, a quantidade de autores, mostra para nós que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e é um milagre da ação de Deus para que esse livro fosse escrito e o texto fosse preservado. Nós falamos sobre a inspiração, né, e alguns pontos cruciais da inspiração. Primeiro, que toda a escritura é inspirada por Deus. A escritura, ela vem da boca de Deus, é Deus falando conosco. As escrituras revelam o plano e a vontade de Deus para o homem. A escritura não foi originada nos pensamentos do homem, não são ideias de homens, filosofias ou algum tipo de ciência, mas a escritura foi originada na mente de Deus, é a palavra de Deus, e ela veio
ao homem de maneira inspirada, ela foi guiada pelo Espírito Santo, né? Então, aqueles homens que escreveram, o pensamento deles, a escrita, a motivação, né? Eles sentarem e escreverem e narrarem determinadas coisas, isso há uma obra do Espírito Santo na vida desses homens, conduzindo eles para escreverem o texto sagrado. Então, a palavra das Escrituras, né, foram escritas através de uma inspiração divina, tá? Uma inspiração, um sopro de Deus. Agora, um outro assunto que nós não chegamos a ver nos nossos estudos, que está relacionado à autoridade da Bíblia, né? E vamos citar aqui a nossa confissão de fé, é um assunto muito importante. A Bíblia, ela tem autoridade, ela fala conosco, ela nos ensina, ela nos instrui. Mas de onde vem essa autoridade da Bíblia, né? Então, a nossa confissão de fé de 1689 afirma o seguinte: a autoridade da Sagrada Escritura, razão pela qual deve ser crida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende completamente de Deus, que é a própria verdade. O seu autor, portanto, deve ser recebida porque é a palavra de Deus. Então, a autoridade da Bíblia, ela depende do próprio Deus. Não é o fato de eu, como pastor, dizer que a Bíblia é autoridade, ou a Igreja Batista dizer que a Bíblia é autoridade. Ela tem autoridade por si só. Eu posso chegar num momento e dizer que eu não creio mais na Bíblia e que ela não tem autoridade, mas a minha palavra não tem poder. A Bíblia, ela tem a autoridade dela mesma, porque ela vem de Deus, tá? Então a gente precisa entender isso, porque às vezes as pessoas confundem a autoridade da Bíblia, a autoridade de um teólogo, de um escritor ou de uma igreja, né? Então, na nossa confissão de fé, no parágrafo 5º, né, do primeiro capítulo, diz assim, eu sei que está meio pequeno aí, mas eu vou ler. Nós podemos ser movidos e induzidos pelo testemunho da Igreja de Deus a uma alta e reverente estima pelas Sagradas Escrituras e o caráter celestial do seu assunto, a eficácia da sua doutrina, a majestade do estilo, a concordância de todas as partes, o escopo do seu todo, que é dar toda a glória a Deus, a plena revelação que faz do único caminho da salvação do homem, e suas muitas outras excelências incomparáveis e sua completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Não obstante, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e autoridade divina provém da operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da e com a palavra em nosso coração. Então, nós podemos ser movidos, né, por uma reverência, a beleza da profundidade do assunto que está na Bíblia, a eficácia da doutrina. Quando nós colocamos em prática, ela se torna real, ela produz, né, frutos, a beleza do texto, né, a concordância, ou seja, há muitas coisas na Bíblia que falam conosco e mostram a grandeza e a glória de Deus. Mas o que vai nos persuadir que a Bíblia é a verdade infalível e a autoridade divina não está simplesmente na beleza do livro, ou do conteúdo, ou do estilo literário,
ou dos assuntos que são tratados, das narrativas. A autoridade da Bíblia, ela vem de um convencimento do Espírito Santo, testemunhando para nós que a Bíblia é a palavra de Deus. Pode ser que eu leia um texto e que eu não goste, ou não me sinta bem com esse texto. Pode ser que eu ouça uma pregação e eu não concordo, né? Eu não quero aceitar aquilo, mas não é a autoridade da Bíblia não está no fato de eu gostar ou não do estilo, do conteúdo, das informações que ela está sendo colocada para mim. A autoridade da Bíblia, ela acontece porque o Espírito Santo, ele me convence que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, é através desse testemunho do Espírito Santo que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Essas duas figuras é para ilustrar a importância da Bíblia, né? Aqui nós temos a Bíblia e uma igreja edificada sobre ela, para mostrar que a base, o alicerce da igreja é a Bíblia. Não é a igreja que diz que a Bíblia é autoridade. É a Bíblia que dá autoridade para a igreja. É a Bíblia que a igreja existe porque a Bíblia existe. Se a Bíblia não existisse, nós não existiríamos. Então, o alicerce da doutrina, o alicerce da nossa fé, o alicerce da igreja provém, né? A energia vem da Bíblia, da palavra de Deus. Sem a Bíblia, a igreja não existiria. Aqui nessa outra figura, nós vemos um templo, né, com bancos e uma Bíblia aqui no centro. E essa é a ideia. A centralidade do culto é as Escrituras. É a Bíblia aberta, sendo proclamada, sendo ensinada. A igreja não existe sem a Bíblia. Por isso que ela é autoridade sobre a igreja, sobre nossas vidas, sobre tudo relacionado à vida humana e à salvação. A afirmação, a nossa confirmação de fé de 1689, ela também mostra por que é importante, né? Por que é importante essa afirmação de fé? Então, um dos motivos pelos quais a confissão de fé trabalha essa questão da Bíblia é por causa do ensino católico, né? O ensino católico, o que a Igreja Católica ensina, é que a autoridade da Bíblia depende do testemunho da Igreja. E a Igreja Católica diz que as pessoas leem a Bíblia e confiam na Bíblia porque confiam na Igreja. Ou seja, é a Igreja quem confere autoridade à Bíblia. É a Igreja quem interpreta a Bíblia. E que os fiéis confiam na Bíblia porque a Igreja diz que eles têm que confiar. Tá? Mas esse é um ensino falso e foi combatido pelos reformadores, né? Foi uma das batalhas sobre a sola Escritura, né? Porque a Igreja, ela retirou a autoridade da Bíblia e colocou sobre ela. É o Papa quem interpreta a Bíblia, são os concílios, né? E a Bíblia se submete, então, às decisões e definições das autoridades eclesiásticas, né? Então, nós precisamos entender que a Bíblia tem autoridade suprema sobre nossas vidas. Fé e submissão à palavra de Deus é um dever absoluto, incondicional. Ou seja, ou você, como cristão, se submete à Bíblia, ou você vai ter muitas dificuldades na sua vida cristã e você não vai conseguir entender a vontade de Deus e o propósito de Deus. Cremos na Bíblia porque é a palavra de Deus.
Mas, por outro lado, acreditamos que é porque ela se mostra a palavra infalível de Deus. Então, nós cremos na Bíblia porque é a palavra de Deus, mas porque ela tem autoridade, ela se mostra para nós como autoridade infalível. Então, ela tem a autoridade vem dela, não da igreja, não dos pastores, não de afirmações, de confissão de fé ou qualquer outra coisa. Tá? Então, isso é muito importante nós entendermos essa questão da autoridade da Bíblia. Temos um texto para ler, de 2 Tessalonicenses 2,13, em que Paulo escreve à igreja, né? E ele diz: Deus te escolheu desde o princípio para a salvação, através da santificação pelo Espírito e fé na verdade. Então Deus nos escolheu para a salvação, para uma vida de santidade e fé na verdade. Ou seja, a nossa fé, a nossa confiança na Bíblia como verdade é fruto da obra, da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Não é uma coisa natural crer na Bíblia. Não é uma coisa natural se submeter à Bíblia. Só o crente crê na Bíblia, só o crente se submete à Bíblia. Então nós cremos na Bíblia porque Deus nos escolheu para a salvação e nos concedeu fé para crer nele e confiar na sua palavra. Ninguém chega a essa fé em Deus, ninguém chega a obedecer a Bíblia se não foi escolhido, se não faz parte da eleição, da salvação de Deus. Né? Por isso que há muitas pessoas que leem a Bíblia, que não frequentam igrejas, não têm assim, uma experiência de conversão e leem a Bíblia e conhecem a Bíblia, conhecem as histórias bíblicas. Muitos filmes no passado foram feitos baseados na Bíblia, né? Filmes, grandes produções, Arca de Noé, Os 10 Mandamentos. Mas o fato dessas pessoas gostarem da Bíblia e admirarem as suas narrativas não quer dizer que elas creem na Bíblia como palavra de Deus e que elas se submetem à Bíblia como palavra de Deus. Só vai crer, só vai submeter quem foi convencido pelo Espírito Santo e despertado para a fé na palavra de Deus. Só porque os homens não acreditam na Bíblia, ou pensam que ela é cheia de mitos, lendas e opiniões dos homens, isso também não diminui sua autoridade. Algumas pessoas atacam a Bíblia, criticam, dizem que a Bíblia está cheia de pensamentos humanos, cheia de erro, mitos, os milagres não aconteceram, não existiram. Mas a crítica dessas pessoas não tira a autoridade da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mesmo que a pessoa não acredite. Ou seja, a autoridade da Bíblia independe do homem acreditar nela ou não. E os homens que acreditam nela e a recebem como palavra de Deus, é porque Deus os escolheu para recebê-la. Então, há uma declaração de Jesus muito importante, quando Jesus respondeu, e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então Deus é que nos faz crer nele e Deus é que nos faz crer na sua palavra. A autoridade da palavra escrita, como a autoridade da palavra falada de Jesus, depende somente de Deus, que é a própria verdade. Então nós devemos acreditar na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Haverá momentos em que não gostaremos da palavra de Deus. Não vamos nos sentir à vontade. Ela vai vir de encontro a meus interesses, minhas ideias, minha vontade. E há momentos em que eu não vou concordar com a pregação, com a exposição do texto. Eu já fui questionado por pessoas dizendo que
não deveria pregar sobre determinados textos porque as pessoas se sentem incomodadas ou não entendem, mas a Bíblia é a palavra de Deus, né? E nós devemos recebê-la como tal e acreditar nisso. Para concluir, nós devemos ser como os Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então Paulo ele agradecia a Deus, porque aqueles crentes, aquelas pessoas lá de Tessalônica, receberam como palavra de Deus, não palavra de Paulo, de outra pessoa, não palavra de homem, mas como palavra de Deus. E essa palavra de Deus, como Paulo diz, que atua com eficácia em vocês. A única maneira de nós vermos a eficácia da Bíblia é através da vida dos crentes. Quando os crentes vivem o que a Bíblia ensina. Quando os crentes se submetem à palavra. Por que eles fazem isso? Medo do pastor, medo de algum castigo, alguma coisa? Não, porque eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus. E essa palavra tem autoridade, transforma e muda o nosso pensamento e o nosso coração. Então, que Deus nos ajude a confiar na sua palavra, a lê-la, a obedecê-la e a termos em autoestima e procurarmos aprender e conhecer mais. Essa é a última parte. Que Deus abençoe a todos e vamos agora passar, né, logo para a segunda etapa, que é sobre a doutrina de Deus. E que Deus esteja nos conduzindo nesses estudos.